noite e bem-vindos. Está na hora do Frente a Frente entre Mariana Mortágua, coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, e Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP. Já se criticaram, já votaram em conjunto. É seguramente muito mais o que os une do que aquilo que os separa, mas Paulo Raimundo, e comece por si, o sorteio ditou que começa, Mariana Mortágua vai encerrar. Em abril de 2025, o que é que separa o Bloco de Esquerda da CDU e porquê é que se deve votar CDU e não Bloco de Esquerda? Boa noite à Mariana, boa noite ao Hugo, a quem nos está a ouvir. Eu fiz a afirmação, que é uma afirmação correta, que é uma realidade concreta. Nós temos-nos cruzado em várias batalhas, no plano social, no plano económico, no plano da solidariedade com a Palestina, muito ativos nesse trabalho, nessa luta, nessa justa luta. E, de facto, há mais aquilo com quem temos estado de acordo do que em desacordo, é uma evidência. E eu não queria necessariamente estar aqui a apontar as razões, o que é que está contra, o que é que não está contra, mas há aspectos... Mas são eleições? São eleições, é um facto. Há aspectos, olha, talvez um exemplo concreto, um exemplo concreto pode parecer insignificante, mas não é. Tem sido um momento até de discórdia entre nós, que é, nós não acompanhámos a ideia da extinção do CEF, por exemplo. Não é? É um exemplo concreto. Não é? E até isso traduziu-se, do ponto de vista, na nossa opinião, traduziu-se num aumentado de um problema que já era grave, de respeito à imigração. E depois há histórias diferentes, projetos diferentes, histórias diferentes, formas de estar diferentes. Nós valorizamos muito o nosso projeto, a nossa história, naturalmente, a forma de estar, a coragem, e damos uma centralidade muito grande ao mundo do trabalho, às questões concretas da vida, nomeadamente as questões dos direitos, de combate à precariedade. São matérias que também nos cruzamos em todas essas lutas. E são seguramente questões que vamos e certamente serão questões que eventualmente iremos para aí. Mas a pergunta, neste caso, a Mariana, e pela primeira e única vez no debate, será a mesma: porque é que se deve votar no Bloco de Esquerda e não na CDU? Muito boa noite, Paulo. Viva. Boa noite, Hugo. Bom, uma parte da resposta está dada. Temos muitas convergências em temas centrais, que vão da saúde ao trabalho, à Palestina, à escola, à paz, embora com diferenças em posições na política internacional que são conhecidas. Se me perguntassem para apontar uma diferença, eu acho que preferimos sempre apontar as convergências que as diferenças, mas é óbvio que me custou quando o PCP não se levantou para votar o direito à eutanásia, que é um direito de dignidade, e que me custou e custa quando o PCP não se levanta para votar as leis de paridade, nomeadamente entre homens e mulheres, nas regras para a Assembleia da República. São divergências que temos tido. Mas essas são divergências sobre propostas que têm passado pela Assembleia da República, que levaram a votações diferentes. São partidos também com histórias diferentes, e as razões para votar no Bloco de Esquerda, para além dessas divergências, acho que são todas as propostas que trazemos para mobilizar a esquerda para este combate, e são contra a resignação, são contra o medo. O nosso adversário é a direita, não Muito é bem, vamos o a PCP. isso. Nos últimos dias temos assistido àquilo que muitos chamam de borlas fiscais nas apresentações dos programas eleitorais. O Bloco insiste em taxar os mais ricos, os impostos sobre as fortunas. Não é um imposto ideológico, Mariana Mortágua, contraproducente para a economia? E quanto é que isso custa? Todos os impostos são ideológicos. A ideia de que só é ideologia quando é à esquerda e quando é à direita é ciência é uma ideia errada que inquina todo o debate político. Nós elegemos 3 prioridades para estas eleições: baixar o preço das casas com teto às rendas, proteger quem trabalha por turnos, nomeadamente com a reforma antecipada para quem trabalha por turnos. 1 milhão de pessoas trabalham por turnos em Portugal, e são um trabalho muito invisível, com salários muito baixos, com vidas muito duras, muitas vezes, com trabalho noturno, e também taxar os ricos. Em Portugal, as 50 famílias têm 17% do PIB. Em Portugal, há uma concentração de riqueza em que 10% dos mais ricos têm 60% da riqueza nacional. Isto quer dizer que a economia é desigual, o mercado produz desigualdades, e nós vemos isso quando vemos grandes empresas, grandes grupos económicos, como a EDP, como as grandes empresas de retalho, supermercados, que têm milhares de milhões de euros de lucro e pagam um salário mínimo aos seus trabalhadores, ou pouco acima do salário mínimo. Há 900 mil trabalhadores que estão em pobreza absoluta. Mas o que nós estamos a dizer é que é possível reduzir essas desigualdades e contribuir para o orçamento do Estado, para investir na saúde, na educação, nos serviços públicos, taxando os 0,5% mais ricos. E valeria quanto?
Segundo as contas da Tax Justice Network, que é uma organização internacional que calculou para vários países, isto seria mais de 3 mil milhões de euros. Nós estamos a falar, temos o 1% mais rico, isto é metade do 1% mais rico que seriam afetados por uma taxa de 1,7% sobre o seu património líquido, sem contar com a sua habitação própria. Se alguém me disser que isto não é um imposto justo, eu não sei o que é um imposto justo. Certamente não será o IVA que as pessoas pagam na eletricidade, na energia. Falemos também de impostos, Paulo Raimundo, de acordo com aquilo que apresentam, também querem alterações, quer ao IRC, quer também ao IRS, mas não são seguramente as alterações ou as propostas que a AD ontem apresentou. Porquê? É por preconceito? Não, porque nós temos que... Nós, no fundo, aquilo que propomos ao nosso povo e ao país é soluções para o país. Para responder às necessidades do país. Ora, o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de encontrar as verbas para responder àquilo que são as necessidades da maioria. Trabalho, salários, pensões, creches, lares, a resposta à vida difícil das pessoas. Esta que é a grande questão. E a política é feita de opções. A Mariana Mortágua fez aquela... sublinhou a proposta que tem sobre a taxação dos mais ricos. É um caminho. Mas nós não precisamos ir tão longe, ou melhor. Há hoje, até no quadro do Orçamento de Estado, recursos suficientes para distribuir de outra maneira. Em relação aos mais ricos, o seu caminho é mais curto? Não é a questão, não é essa. Vou-lhe dar um exemplo. Nós temos, no Orçamento de Estado, está em vigor hoje, há 1.800 milhões de euros em benefícios fiscais. 1.700 milhões de euros são entregues àqueles, os não residentes, aqueles que estão lá fora e que fazem a gestão das casas cá, as casas que fazem falta a quem cá vive e cá trabalha. Fazem negócio com as casas que cá estão. Nós entregamos mais de 1.000 milhões de euros por ano para as parcerias público-privadas rodoviárias. E, portanto, isto é uma questão de opções. A descida do IRC, aprovada pelo PSD, pelo CDS, pelo PS, pelo Chega e pelo Civil Liberal, esse valor, o cálculo que temos, é que em 4 anos pagava a rede pública de creches 100 mil vagas públicas por uma necessidade que se coloca. E, portanto, o problema é, para além da possibilidade de taxar mais, que é uma possibilidade justa, o problema não é só esse. É o problema qual é a opção que nós fazemos com os meios que temos. Ora, e nós com os meios que temos ao nosso dispor, não seriam suficientes nunca, mas seriam possíveis se fossem distribuídos de outra forma. E como é que se promove uma subida dos salários de 15%, creio que é isso que preconiza, e também uma passagem imediata do salário mínimo, já em julho deste ano, para os 1.000 euros? E como é que se aloca também 1% do PIB para a habitação, sem isso trazer constrangimentos orçamentais? E o país sabe o que é ter constrangimentos orçamentais. Não, mas vamos lá ver. Constrangimentos é... Os constrangimentos que vivemos... Leia-se déficit, leia-se os constrangimentos que vivemos, ajuda externa no passado. Como os constrangimentos que vivemos é as brutais dificuldades com que o nosso povo vive. Isso é que é o constrangimento. Para que é que serve o governo? Para que é que serve um Estado se não é para acudir à maioria do seu povo? Só há condições para entregar benefícios fiscais às grandes empresas, aos tais da nova... O Estado deve ter contas certas. O Estado deve ter as contas certas, se as contas estiverem certas, em função das necessidades do seu povo. Porque o problema das contas certas, isso também diria assim... Mas não é o povo que paga quando as contas estão erradas? Deve ter sido sempre assim, à custa do quê? Está a ver? À custa do quê? Estes grupos económicos, 19 grupos económicos, estes tais que concertam 32 milhões de euros de lucros por dia, foram uma vez chamados a contribuir para alguma coisa. Nós temos uma situação gravíssima na habitação, gravíssima, que é preciso dar resposta. É o próximo tema. A banca não é chamada uma única vez, não há um cêntimo de esforço para resolver esse problema. Enquanto isto for assim, isto não vai lá. Qual é a dificuldade em alocar 1% do PIB para responder ao problema da habitação? É uma opção que é preciso fazer. Ou há coragem para fazer, ou não se faz. E o grande problema que nós temos na habitação, peço desculpa, vou já antecipar, se me permite, dava já este pontapé de saída, o grande problema que nós temos na habitação é que nós não tivemos até hoje um governo com coragem para enfrentar este problema da habitação. Quer no diz respeito à habitação pública, quer no diz respeito à construção, quer no diz respeito às próprias rendas, não tivemos um governo com coragem. E é isso que nós precisamos. Um governo com coragem para responder aos problemas que importam. E o que importa é a vida das pessoas, não é propriamente os lucros da Jerónimo Martins e por aí fora. Ainda vou querer ouvir mais sobre habitação, porque sim, peço desculpa, só do 1% do PIB dedicado à habitação. Mariana Mortágua, o teto às rendas resolve tudo? Não, nenhuma medida resolve tudo. Mas o teto às rendas faz aquilo que mais nenhuma medida pode fazer, que é baixar as rendas agora. Eu hoje ouvi uma coisa impressionante no debate que antecedeu este mesmo debate, que foi o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, a dizer não há mais nada a fazer na habitação. Já tomámos todas as medidas que havia para tomar. Isto agora é esperar que a construção se faça. Isto é desistir das pessoas. É desistir de quem não consegue que o seu salário
chegue para pagar uma renda. Eu hoje tive um encontro com jovens sobre habitação, jovens e menos jovens, e ouvi duas coisas que me impressionaram. Um jovem que dizia: eu fiz tudo bem, porque é que eu não tenho uma casa? Eu estudei, fui para fora, tirei o meu curso, estou a trabalhar a tempo inteiro, trabalhava por turnos, eu fiz tudo bem, mas agora estou a viver em casa da minha mãe. Porquê? Fiz tudo aquilo que me pediram, fiz tudo o que era suposto fazer. E a seguir, ouvi o caso de uma rapariga da minha idade, quase 40 anos, apanhou com a crise da Troika, foi viver para Faro, não conseguiu encontrar uma casa, divide um quarto, quase aos 40 anos, com uma amiga, pessoas com 40 anos a dividirem quartos, e que disse que eu sou privilegiada porque eu consegui uma casa. Portanto, nós vivemos num país em que ter uma casa é considerado um privilégio, em que os jovens perguntam o que é que eu fiz de errado, porque eu fiz tudo bem e não tenho uma casa. E temos o Pedro Nuno Santos a dizer: não mais nada a fazer. O teto às rendas resulta, consegue baixar o preço das casas já, para esta geração. Vamos ter que construir, vamos ter que reduzir. Construção e construção de habitação social. Sem dúvida. Construção a preços controlados. É preciso tudo o que nós consigamos fazer. Vai ser preciso construir, vai ser preciso reduzir o alojamento local, vai ser preciso parar a construção de hotéis em cidades que estão sobrelotadas de hotéis e de turismo massificado e intensivo, vai ser preciso reabilitar, alocar património público, tudo isso vai ser preciso. E há um mercado paralelo. E vai ser preciso Em relação combater à o mercado questão do informal. teto às rendas, não é? E vai ser preciso combater. Nós também temos uma proposta para isso, para combater o mercado informal, trazendo eficácia ao teto às rendas. Mas essas propostas da construção são muito importantes, mas elas demoram tempo. E as pessoas precisam de uma casa hoje. A dificuldade da vida delas é hoje, não é daqui a 15, não se pode parar esse processo, nem 20 não é? anos. Mas uma coisa não impede a outra. O processo de construção deve continuar. O processo de alocação de verbas para a construção deve continuar, deve ser massificado. Portugal precisa construir um parque público de habitação. Mas há um problema para resolver hoje. Na vida das pessoas hoje, de quem ganha 1.000 euros, que é na verdade a maioria da população portuguesa, e não consegue pagar uma renda nem comprar uma casa porque está a preços absurdos. E é para estas pessoas que nós temos que dizer: nós temos uma solução para as vossas vidas agora. Eu não é esse o papel da política Paulo, e de quem se apresenta a eleições. É isso que nós queremos levar, que o Bloco de Esquerda quer levar a estas eleições. Paulo Raimundo, a CDU também quer impor um teto às rendas. Isso não vai retirar casas do arrendamento? Olha, nós, quando falamos de uma casa, falamos de uma vida. Geralmente não é só uma, às vezes pode ser uma, duas, três, depende da dimensão familiar. E isto é uma questão que é preciso ter presente. Nós talvez enfrentemos hoje três grandes questões, três grandes problemas para resolver: a habitação, a saúde e os salários, os rendimentos. E ou temos a coragem suficiente para tomar as medidas para responder a estas três grandes questões, ou então nós vamos continuar a caminhar para um país de aumentar as injustiças e as desigualdades. Ou respondemos a isto ou não respondemos. E agora, respondendo à minha pergunta? E para responder ao problema da habitação, ela ganha uma dimensão tal que não é simples de resolver de um dia para o outro. É uma evidência. É quase que é preciso uma caixa de ferramentas para tratar das vertentes todas. E nós precisamos do quê? Precisamos de construir, precisamos de investir para construir, precisamos de remodelar, precisamos de adaptar o património público para a habitação, precisamos de atacar o problema das rendas e precisamos, para além das questões que foram avançadas pela Mariana Mortágua, com o qual acompanhamos, é preciso uma outra coisa, que é também a estabilidade dos contratos de habitação, de arrendamento. Porque nós já temos uma situação onde a precariedade laboral é a precariedade da vida. Situação onde temos pessoas que trabalham 1 mês de contrato, 2 meses de contrato, 6 meses, às vezes ao dia, e às vezes 2 e 3 trabalhos para aguentar a vida difícil, e depois acresce a isto ainda a instabilidade, se conseguir arrendar, a instabilidade de contratos de arrendamento de curta duração que não permite nada. E porquê revogar a lei dos solos? Não haverá mais casas disponíveis? Quer dizer, vamos lá ver, o nosso problema não é a falta de casas. O nosso problema, quer dizer, é preciso construir mais. Também é a falta de casas. O problema não é esse. O problema, podemos dizer assim, a falta de casas é um problema que é possível de resolver. Basta construí-las. O problema não é esse. O problema é a falta de casas que as pessoas consigam comprar ou a falta de casas que as pessoas consigam arrendar. Este é que é o drama. Ora, isto não se resolve com as 4 paredes. Resolve-se travando a especulação. Resolve-se atacando os responsáveis pela situação a que chegamos. Quem são os responsáveis pela situação a que chegamos? A banca e os fundos imobiliários e os governos que abriram. Quer dizer,
Basta ver as medidas deste governo, do atual governo, para enfrentar este problema. Não foram nenhumas. Pelo contrário, beneficiaram, inclusive, aqueles que são responsáveis por como aqui chegamos. Há bocadinho disse que uma das coisas que o diferenciava do Bloco de Esquerda era a questão do CEF, associou também a questão do CEF à imigração. Portugal foi ou não um país de portas escancaradas nos últimos anos? Olha, Portugal é um país com recursos limitados, quer dizer, não tem condições, essa é uma evidência. Mas aquilo que está a demonstrar todos os dias é que se os imigrantes cá estão, vêm à procura de uma vida melhor, da mesma forma como há milhares de portugueses que vão para fora, não é no passado. Continuam a ir, e aquilo que precisamos é que eles regressassem. Mas se estes milhares de imigrantes que cá estão, que põem o país, contribuem para pôr o país a funcionar, a economia a funcionar, fossem embora, é caso para dizer o que é que ficava a funcionar na nossa economia. E se quiser, eu vou associar isto a uma outra questão, que é as pessoas vêm à procura de uma vida melhor, têm direito a isso. E nós temos que lhes proporcionar as garantias dessa vida melhor para poderem também exigir os deveres que temos proporcionado? Não temos feito, temos estado longe daquilo que é necessário. Como agravante, eu vou-lhe dar um exemplo. Se nós precisarmos isto é um problema concreto da vida. Se nós precisarmos de tomar medidas para, de um dia para o outro, iniciar um processo de construção de 10, 15, 20 mil fogos, por exemplo, para responder ao problema da habitação, nós não temos gente, não temos capacidade para construir esse. Portanto, nós temos que encontrar soluções também para isto. Não estou a dizer para as pessoas virem para a construção civil, não é isso. Mas que diz na construção civil, diz no turismo, está em todo lado, assim, na agricultura, em todo lado, na pesca e por aí fora. E, portanto, ou nós olhamos para isto com a realidade que é, ou então estamos a falar de um país que não existe. Mariana, a imigração tem servido para alimentar discursos com alguma carga ideológica. A pergunta que lhe faço é, temos capacidade de integração? Deveríamos ter sido mais criteriosos na entrada ou não? Alguma carga ideológica é eufemismo. A imigração foi usada como um tanque de batalha ideológico pela extrema-direita e que teve um efeito. Arrastou todos os outros partidos para a direita. E é por isso que o PSD, para se antecipar ao Chega, começa a atacar o direito à saúde de imigrantes e pondo em causa toda a saúde pública, negando o acesso ao SNS de imigrantes, e é por isso que o PS vai de arrasto, mudando a sua posição sobre a imigração e dando dito por não dito e deixando órfã a sua própria política da manifestação de interesse, que não teve nada de errado, nem era um mau mecanismo. Eu gostaria só de dizer uma coisa em relação ao CEF. Nós temos visões diferentes sobre o que é necessário para receber imigrantes. Nós consideramos que a imigração não é um crime, não precisa de uma força policial, precisa de serviços administrativos. E, por isso, apoiámos a criação da AIMA. Até porque isso vem na sequência de um assassinato. Foi assassinado um homem às mãos do Estado por agentes do CEF. E não devemos nunca esquecer isso. Quem tem a força da autoridade, um assassinato às mãos do Estado é uma enorme irresponsabilidade. Mas a AIMA não funcionou. Não funcionou por problemas administrativos e burocráticos. Não funcionou. E deixou uma série de processos pendentes e agravou a situação, sobretudo, daquelas pessoas que não conseguem ter os documentos de que precisam para aceder à saúde, para aceder aos serviços públicos, para poder sair do país e voltar, para poder reunir a sua vida, para poder organizar a sua vida. É uma enorme hipocrisia. É uma enorme hipocrisia dizer que há um problema de integração de imigrantes em Portugal quando não se dá às pessoas o básico para se integrarem, que é ter serviços públicos e documentos. Quando um imigrante chega a Portugal e não consegue aceder aos serviços, à AIMA, não consegue aceder à saúde, não consegue aceder aos serviços públicos de que precisa, há sempre um intermediário mafioso que se oferece para fazer isso pelo imigrante. Muito bem. Mariana Mortágua, já no decorrer deste frente a frente, já deixou aqui pelo menos duas críticas diretas a propostas ou a governações anteriores do Partido Socialista, depois de esta semana ter aparentemente aberto a porta a algum entendimento com o PS. O Paulo Raimundo ainda não falou de forma objetiva e direta sobre o Partido Socialista. A pergunta vai ser para ambos e pedir-vos uma resposta rápida. Qual é a capacidade de entendimento pós-eleitoral com o PS? Mas cá estamos. Depois, no dia a seguir às eleições, estamos cá para... Fala-se muito sobre matemática de eleições neste período. A minha pergunta é mais qualitativa, no sentido de entendimento ou não?
O entendimento depende das políticas. O Bloco de Esquerda apresenta prioridades às eleições e cá estaremos para conversar com o Partido Socialista e com todos os deputados que queiram mesmo um teto às rendas e que queiram mesmo ter uma política fiscal justa e que queiram mesmo respeitar quem trabalha por turnos. Os deputados do Bloco servem para isso e são condição para que isso aconteça. E é por isso que é tão importante votar no Bloco e eleger deputados. Porque a matemática apresentada, as contas apresentadas por Pedro Nuno Santos, e há um elefante na sala que não é assim tão elefante, que é a viragem à direita que faz o Partido Socialista destas eleições à espera de conseguir o apoio do PSD, caso fique com um deputado à frente do PSD. E a pergunta que devemos fazer é se PS com PSD ou se PSD com PS vão fazer aquilo que não juntos que não fizeram separados. E se podemos confiar nesse governo para resolver algum dos problemas de que estivemos aqui a falar agora. E qual é a capacidade de entendimento da CDU com o PS, Paulo Raimundo? Olha, vamos lá ver, nós estamos numa situação no país... cenário pós-eleitoral, bem. Nós estamos numa situação no país que o país precisa de tudo, menos da continuidade da política que tem tentado a ser seguida. Porque esta política tentada a ser seguida, não é apenas deste governo, diga-se de passagem, foi o que nos trouxe até aqui. Foi o que nos trouxe até aqui com as urgências fechadas, foi o que nos trouxe até aqui com o problema dos trabalhadores por turno, foi o que nos trouxe até aqui sobre aqueles trabalhadores que ainda agora me confrontei com isso há pouco tempo, num contacto à porta de uma empresa têxtil. A pessoa queria falar muito, mas com muita pressa, tinha que ir fazer limpezas num segundo trabalho para resolver o problema da sua vida. O que nos trouxe até aqui foi a política, é com essa política que nós temos que romper. E nós não estamos disponíveis, queremos ser impulsionadores e estamos disponíveis para um caminho que rompa com o caminho atual. Todos aqueles que queiram vir para este caminho, romper com o caminho atual, podem contar connosco, sem nenhuma hesitação, sem nenhuma hesitação. Os que querem continuar, olha, eu diria, para simplificar, eu diria assim, aqueles que acham que... Isso é quase um quem vier que venha por bem, não é? Aqueles que dizem assim, aqueles que acham que em 2029 é que é a altura porreira, desculpa a expressão, para o salário mínimo nacional ser fixado num valor que é hoje já praticado em Espanha, não estão a ver bem as exigências estão colocadas... Inferior ao que hoje é praticado em Espanha. Que hoje é praticado em Espanha. Disse esta semana, olhos nos olhos, ao Primeiro-Ministro que ele se deveria ter demitido. A verdade é que isso não aconteceu. A minha pergunta é, as questões éticas de Luís Montenegro não preocupam o eleitorado? Não, vamos lá ver. Aquilo que nós dissemos, o que eu disse ao Primeiro-Ministro no debate que tive com ele, foi o que já tinha dito antes, não houve novidade nenhuma. Perante aquilo que era conhecido já na altura, a atitude ética, a única atitude que podia ter tomado era naquela célebre comunicado ao país sem direito a perguntas, era dizer, eu perante isto demito-me e demito o meu governo. Pronto, era isso que devia ter feito. Não o fez, não o fez. Agora, isso é um aspecto que não é pouco importante. Mas o que está em causa nas eleições de dia 18 de maio não é só isso. É isso e as consequências da política deste governo e que eu já agora, se me permite, diria assim. É o que fez e aquilo que ambiciona fazer. Porque o que está em programa em calha é tão perigoso como aquilo já foi feito. É desmantelar o Serviço Nacional de Saúde. É pôr a mão no dinheiro da Segurança Social. É aumentar o tempo de trabalho e aumentar as horas de trabalho e os anos de trabalho. É continuar este caminho de aperto para a maioria, para que uma pequena minoria continue a ter todas as benesses. É isto que está na calha. E é contra isto que nós temos que romper. Voltando à primeira pergunta, é contra isto que nós temos que romper. Todos aqueles que queiram romper com este caminho, contam connosco para a batalha que se dá. Mariana Mortágua, o caso da empresa familiar do Primeiro-Ministro vai marcar a campanha do Bloco? Posso lhe dizer o que é que teria dito num debate com o Primeiro-Ministro se não tivesse a oportunidade de debater com Luís Montenegro. Sim, vai marcar a campanha, mas é inevitável que marque porque o Luís Montenegro não só incumpriu, violou as regras de exclusividade, recebendo avanços através de uma empresa privada quando era Primeiro-Ministro, coisa que claramente não poderia fazer, como há questões que nunca esclareceu sobre essa empresa e que o vão perseguir. Quem trouxe a empresa familiar para a campanha e arrastou a vida do país e a vida política do país atrás dessa empresa foi Luís Montenegro. Eu quero dispensar esse tema o mínimo tempo necessário, porque acho que tudo o resto, neste momento, importa mais nas propostas para o país. Há um consenso europeu de que é preciso mais dinheiro para a defesa. A oposição do Bloco a esta medida é uma espécie de tiro de bala de prata no próprio pé. Não corre o risco de o Bloco
poder aparentar alguma ingenuidade num mundo cheio de guerra? Em primeiro lugar, ingenuidade é achar que o mundo não mudou. Ingenuidade é acreditar que a Europa está indefesa. Ingenuidade é olhar para uma Europa que exporta armas, produz armas para exportar. É provável, a França é o segundo maior exportador de armas do mundo, que tem um arsenal muitas vezes da Rússia, e dizer que a Europa está sob ataque e que nos vão invadir pelo Porto de Leixões para justificar que gastemos 3% do PIB em armamento. Nós há pouco falávamos se havia dinheiro para a habitação. E é sempre perguntado, quando falamos na habitação, ou quando falamos de 1% para a cultura, mas há dinheiro, mas não vai haver déficit. E de repente querem pôr em armas, se chegarmos só aos 2% do PIB, eu tenho as contas, perdão, aos 3% do PIB, mais de 8 mil milhões de euros. 8 mil milhões de euros é 1 milhão de pensões. É mais do que se gasta em todos os profissionais de saúde, tendo a Europa os meios para se defender. Isto não é uma questão de defesa, é uma corrida armamentista, é uma estratégia para... Repare no nome do programa europeu que propõe 800 mil milhões em armas. 800 mil milhões, mais de 3 vezes o PIB português, todo o PIB português em armas. Rearmar a União Europeia. Isto não é sobre defesa, é sobre a indústria de armamento. E é por isso que nós nos opomos a esta escalada. Também sobre isto, não ao rearmamento, as críticas à NATO no atual contexto do mundo, com Trump, Putin e afins, não retira credibilidade à proposta comunista? Não, pelo contrário. Eu acho que aquilo que está a acontecer no mundo, neste mundo de incerteza, só dá credibilidade às afirmações que temos feito, quer no que diz respeito à guerra, uma guerra, neste caso na Ucrânia, que devia ter começado, quer no que diz respeito aos desenvolvimentos. Eu diria que nós devíamos estar tão preocupados com a entrada dos russos por Porto de Leixões, como disse a Mariana Mortágua, como pelos norte-americanos pelos Açores. Quer dizer, a situação hoje está nestes termos. E aqui a opção que nós temos de fazer só há duas opções, não há meias opções. Ou nós optamos por alimentar a guerra, dar gasóleo para a guerra, ou nós travamos a guerra. Não há duas opções, não há meio caminho nisto. Já que fala de guerra... A questão do armamentista é tão simples quanto essa. Ou ela entra, eu diria assim, estes investimentos, esta disponibilidade para gastar dinheiro que não existe, ou que não existe para a saúde, que não existe para as creches, para os lares, e que está disponível para a chamada defesa, deixem-me pôr entre aspas, isso é para resolver o quê? Para resolver o problema do arsenal mal feito? Muito bem, estamos para resolver o problema dos salários dos militares, dos ex-combatentes? Não é de certeza. E é uma pergunta concreta. Já pensou que se o PCP, a CDU, tivessem tido outro posicionamento face à invasão russa da Ucrânia, poderiam ter tido mais votos, não ter perdido quase 40 mil votos e 2 deputados há um ano? Olha, sabe que nós temos uma... Eu pedi-lhe uma resposta rápida. É rápido dentro da complexidade da pergunta. Claro. Mas nós tivemos uma posição de coragem, de clareza, desde o princípio destes acontecimentos, nomeadamente na Ucrânia, que é, e não começou agora, em 22, começou em 2014. É uma guerra que dura desde 2014 para cá. O nosso posicionamento foi sempre claro. Esta guerra nunca devia ter começado. Mesmo que se pague um custo eleitoral. Não. Mas porquê? Mas porquê que a força... Estou a perguntar. Porquê que a força que sempre bateu pela paz e que já agora aproveita a oportunidade para dizer que não tem nada a ver com o Putin, nem nunca não há nada que se possa afirmar, nós não só não temos a ver, como combatemos. Porquê que a força que sempre defendeu a paz devia ser prejudicada eleitoralmente? Eu diria assim, estaríamos muito mal se as forças da guerra, se as forças das armas, se as forças do combate fossem elas aquelas que saíram vitoriosas deste combate eleitoral. Seria muito mal. Para fecharmos, Mariana Mortágua, hoje uma parte da opinião pública ou da opinião publicada culpa as chamadas forças progressistas pelo crescimento da direita radical por causa de uma deriva wokista. Faz sentido essa autocrítica ou não? Nós temos um rei louco nos Estados Unidos da América que quer banir a palavra mulher dos documentos oficiais e que enviou questionários às universidades portuguesas para ter a certeza que as universidades portuguesas não investiam em programas de diversidade e igualdade, que ataca as mulheres num clima de violência, que promove agressões às mulheres e que promove ataques aos direitos das mulheres. Mais do que nunca,
nós precisamos do feminismo na política. Mais do que nunca, nós precisamos do antirracismo na política. Mais do que nunca, nós precisamos afirmar os direitos humanos, os valores universais na política. Porque o efeito que a extrema-direita tem, como eu dizia há pouco, é arrastar todo o centro. É arrastar todos os partidos do centro para a direita. E se nós olharmos para os últimos 10 anos, talvez consigamos perceber que é esse efeito de arrastamento para a direita é que estamos a assistir neste preciso momento, que tem contribuído para a situação de instabilidade, de crise social, de crise ambiental. E querem acrescentar a essa mais uma crise, que é gastar o dinheiro que nós tínhamos para saúde, para escolas, para combater as alterações climáticas, a comprar mísseis e bombas. Agradeço à Mariana Mortágua, também ao Paulo Raimundo. Já a seguir, toda a análise no canal de notícias da RTP, aqui, a RTP3. O próximo debate é na segunda-feira entre Luís Montenegro e Rui Rocha, às 21h, na RTP1 e na RTP3. Boa noite. Muito obrigado.